é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Queridos irmãos e irmãs, a partir desse momento iniciamos mais um culto virtual e desejamos que a graça, o cuidado e o amor de Deus estejam sobre você, que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Preparamos esses cultos virtuais para você celebrar culto doméstico com sua família e ser edificado a partir da palavra de Deus e assim termos comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos e irmãs. A palavra bíblica lema que quer nos conduzir nesse culto encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde Jesus Cristo diz: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente." Com essa palavra bíblica nós invocamos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nos reunimos e realizamos este culto. Convido para termos um momento de oração. Curve-se diante de Deus e oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças que nesse tempo de quaresma temos a oportunidade de buscar a Tua presença, buscar reconciliação contigo. Por isso confessamos a nossa culpa, o nosso pecado, pedindo pela Tua misericórdia e também pelo Teu perdão. Conduza-nos, Senhor, no Teu caminho, fortaleça-nos na caminhada da fé e abençoa-nos na Tua palavra nesse dia e nesse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Na sequência iremos ouvir um hino. consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver,
carta a Hebreus, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 10. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez súplicas e orações a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio do seu sofrimento, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. A pregação do culto de hoje tem por tema Jesus, o sumo sacerdote. Assim desejamos que a graça, o cuidado e o amor de Deus estejam sobre cada um e cada uma de nós, reconhecendo que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo de reconciliação e da busca da presença de Deus em nossa vida. Vale a pena lembrar da origem catequética do período da Quaresma na igreja primitiva, que marcava a busca pela palavra de Deus, pelo arrependimento, pela renovação na caminhada da fé, pela consagração da vida identificada com Jesus Cristo. Assim, reconhecemos que está claro no texto que ouvimos anteriormente que se trata de uma nova relação com Deus e que só é possível por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma de nos relacionar com Deus que não passe pela nossa fé em Jesus Cristo como resposta do próprio amor de Deus revelado nele. Assim como aparece no nosso texto a declaração do sumo sacerdote, nós sabemos que ele era extremamente importante para o povo de Deus, pois tinha a função de mediar o relacionamento entre Deus com o seu povo e o povo com o próprio Deus. Assim, o sumo sacerdote era o único que tinha acesso para entrar no lugar chamado Santo do Santo, onde estava a presença de Deus, e oferecer o sacrifício em favor dos demais sacerdotes, por si mesmo e por todo o povo. Os sacerdotes, eles inicialmente eram escolhidos da tribo de Levi e tinham a tarefa de cuidar o templo, cuidar dos elementos sagrados e também da própria espiritualidade. O sumo sacerdote era escolhido dentre os demais sacerdotes e se tornava líder dentre eles, além de se tornar um líder político. O sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia o sacrifício expiatório no período da Páscoa para expiar o pecado do povo, na condição de mediador entre o povo e Deus. Os judeus tinham a esperança de que o Messias, o grande Salvador que Deus havia prometido, deveria vir ao seu encontro e ser identificado com algumas funções e algumas características, de ser rei de Israel, de ser descendente de Davi, que deve governar a nação de Israel com justiça e fidelidade a Deus, e também levaria o povo de Israel à predominância sobre as outras nações. Todo o povo sabia que o Messias seria rei, profeta e sacerdote e sumo sacerdote. Esta carta aos Hebreus tinha por finalidade fortalecer os mais fracos na fé e por isso recomendava que todos pudessem olhar para Jesus, como nós também somos chamados no nosso tempo a olhar para a instrução, para o cuidado e para a promessa de Jesus em nosso favor. Pois Jesus é a resposta para a nossa incredulidade e também para a nossa fraqueza de fé, mas também para enfrentar as situações de dificuldades que encontramos no dia a dia da nossa vida. 6 argumentos, 6 requisitos de comparação com o primeiro sacerdote são apresentados em relação a Jesus.
Jesus é sacerdote porque foi escolhido da condição humana. Jesus é Deus, mas também ser humano. Segundo, o sacerdote era constituído para cuidar das coisas de Deus entre as pessoas. Terceiro, ele é capaz de ter compaixão de todas as pessoas. Quarto, o sacerdote teria de oferecer sacrifício pelos pecados do seu povo e pelos seus próprios pecados. É importante observar que o sacerdote ele não podia perdoar pecados, mas sim oferecer sacrifício para expiar o pecado e receber o perdão que Deus concede. Segunda questão é que o sacrifício que Jesus ofereceu foi ele mesmo como o Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Aqui temos uma importante diferença. É que Jesus nunca ofereceu sacrifício pelos seus pecados porque não tinha pecado. Quinto, o sumo sacerdote tinha de ser chamado por Deus e não podia se auto-instituir como sumo sacerdote. Ele dependia da própria vocação de Deus. E o versículo 5 nos diz o seguinte: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Uma palavra para Jesus. E o versículo 7 na sequência diz: Deus nomeou Jesus como o sumo sacerdote. O sacerdote Melquisedeque era um sacerdote superior e Jesus era apresentado como o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que representava essa ordem superior. Outra diferença que nós encontramos é que todos os sacerdotes morriam e aí teria que surgir outro sacerdote. Mas com Jesus não era assim, porque Jesus ele se tornou ser humano, morreu na cruz, mas ressuscitou e continuou sacerdote eterno. Sexto ponto. A preparação de Cristo como sumo sacerdote passa por algumas etapas, alguns estágios importantes de nós considerarmos. Dentre eles, nós começamos a citar que Jesus aprendeu a clamar a Deus e fazia isso em oração. Temos como exemplo a oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos seus líderes, que não são deste mundo, mas estão neste mundo e ali devem ser protegidos. Segundo, é que a vida de piedade e comunhão com Deus era cultivada por Jesus e assim ele fazia quando se retirava para orar de forma especial. E terceiro é que Jesus se apresentou obediente a Deus e podemos citar como exemplo a situação das tentações que Jesus enfrentou no início do seu ministério público. O resultado da sua preparação é que Jesus foi ouvido no seu clamor, na sua piedade e tornou-se autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus é rei e sacerdote. Não há salvação em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Não há outra forma de encontrar a salvação a não ser por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, chegamos ao momento também de considerar algumas aplicações importantes para a nossa vida e assim sermos fortalecidos na fé. E começo dizendo que a salvação nos é oferecida em Jesus Cristo de forma completa e nada mais precisa ser feito a não ser aceitar e viver isso a partir da fé. Não há salvação em nenhuma outra maneira a não ser pelo próprio Jesus, aceitando e reconhecendo o sacrifício que ele realizou na cruz, que daqui a alguns dias iremos celebrar, quando também lembramos da morte de Jesus e também da ressurreição. Por isso temos que reconhecer que é errado buscar outro mediador, outras formas, ou até atalhos para buscar a presença de Deus, porque isso não tem validade, não tem efeito, não traz resultados. Por isso somos chamados a apresentar o Evangelho que sabe, que reconhece que Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, por intermédio de quem recebemos a salvação. E obedecer significa o seguinte, significa crer, significa viver em obediência de acordo com os princípios e orientações da palavra de Deus, aquilo que Jesus trouxe na sua palavra, reconhecer Jesus como o sumo sacerdote que expia o nosso pecado e nos dá a salvação,
e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque assim alcançamos e recebemos a salvação como graça de Deus. Assim somos chamados a evangelizar, porque essa é a condição da nossa resposta de fé, da nossa própria experiência de fé com o nosso Deus, para promover aquilo que é o amor de Deus e aquilo que promove a salvação. Que possamos continuar nesse tempo de Quaresma, buscando a presença, o cuidado e a orientação de Deus, estarmos comprometidos com um anúncio do Evangelho puro, baseado nos princípios, na orientação da Palavra de Deus, sendo fiel a ela e termos uma demonstração concreta do nosso testemunho cristão de amor ao próximo. Que Deus esteja assim nos ajudando. Amém. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Pensei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Pensei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Encaminhando-nos para o final do culto, temos a comunicar que enquanto persistir a suspensão das programações presenciais, realizamos culto doméstico quando gravamos e publicamos semanalmente aos domingos pela manhã. Reúna sua família e celebre culto doméstico. Também agradecemos porque você está nos acompanhando e assistindo esse culto, buscando edificação, cuidado e também orientação de Deus sobre a sua vida. Assim, queremos convidá-lo para termos um momento de oração e intercessão. Curvemo-nos diante de Deus para orar. Senhor, nosso Deus, te damos graças pelo teu cuidado e porque nós recebemos em Jesus Cristo, o sumo sacerdote, aquele que se entregou ele mesmo em sacrifício para expiar o nosso pecado e nos dar a salvação. Te damos graças porque o teu amor nos alcança, nos sustenta e também nos protege. Queremos orar, Senhor, por todas essas situações de enfermidades promovidas pelo Covid-19. Famílias que estão entristecidas e enlutadas, pessoas que estão em sofrimento. Pedimos o teu cuidado sobre cada um e cada uma delas. Também oramos pedindo que esteja nos abençoando como igreja. Ajuda-nos, Senhor, a desempenhar a nossa tarefa cristã, para estimular as pessoas a buscarem a tua presença e terem compreensão do teu evangelho. Conceda, Senhor, o Espírito Santo. Também oramos pelas autoridades constituídas em todos os níveis, que elas possam ser honestas, justas e dedicadas para o trabalho que foram escolhidas, para a tarefa que foram incumbidas e que possam desempenhá-la também com fidelidade. Oramos pelas famílias, para que esse grupo social, Senhor, tão reduzido, mas tão importante, alicerce da sociedade,
possa continuar cada vez mais compreendendo a tua vontade e também a tua missão e o teu chamado. Por isso oramos por cada família, pedindo que tu, Senhor, sustente com o teu cuidado. Oramos juntos, assim como Jesus Cristo nos ensinou, e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim chegamos ao final deste culto, agradecemos por você ter nos acompanhado e deixamos o convite para no próximo domingo você assistir e participar de um novo culto virtual. Reúna a sua família. E agora, para finalizar, acompanhe o hino final. Escuro, seguirei Jesus, mais forte e seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto, tu dirigirás, ao sentir-se perto, nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de mau luz, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, a meu lado vem, fica Deus comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Breve a noite desce, noite de mau luz, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica Deus comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim, faz o Deus que a igreja compreende assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo as levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de mau luz, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, a meu lado vem, fica Deus comigo.